No Rio, a eleição de Eduardo Paes foi de Eduardo Paes, só dele e de mais ninguém. A observação da fotografia do discurso da vitória era eloquente. Sem que Eduardo Paes tivesse feito muitas concessões, estavam lá Jandira Fegali, do PCdoB, Alessandro Molon, do PSB, Ottoni de Paula, nem sei em que partido está, mas era bolsonarista até ontem, estava com o Eduardo, a deputada estadual Marta Rocha, do PDT, Benedita da Silva, do PT. Tamanho do arco de alianças de Eduardo Paes para esse projeto bem-sucedido de reeleição no primeiro turno. Marta Rocha e Benedita da Silva foram adversárias de Paes na eleição municipal de 2020, aquela durante a pandemia bem mais dura, em que ele foi ao segundo turno contra Marcelo Crivella, então prefeito. De lá para cá, Eduardo Paes construiu um poderoso arco de alianças, uma verdadeira frente ampla para vencer com grande facilidade o adversário bolsonarista escolhido, Alexandre Ramagem, e repito, fez isso sem fazer concessões. Escolheu o seu próprio vice, não deu ao PT, não deu a ninguém, a nenhum outro partido essa chance, e ainda assim contou com todo esse apoio. Vejam a situação do candidato de esquerda, Tarcísio Mota, nessa jornada. Algo como 4% dos votos. Os votos da esquerda, todos foram, ou quase todos foram, para Eduardo Paes, sem que ele precisasse recorrer ao apadrinhamento de Lula. Teve Lula, fez agradecimento a Lula no discurso da vitória, mas foi muito mais um carinho, muito mais um afago, muito mais uma projeção de futuro, quem sabe, talvez pensando na eleição a governador de 2026, disse para mim em entrevista, jurou pela Portela, jurou pelo Vasco da Gama que não concorrerá. Nada que uma frente ampla não possa mudar, nada que uma frente ampla não possa transformar para que ele concorra em 2026. Repito, Lula tem nada a ver, objetivamente, com essa vitória de Eduardo Paes. Bolsonaro tem tudo a ver com a derrota de Alexandre Ramagem, uma votação muito baixa, que, no entanto, é a materialização daquele terço de voto fiel em Jair Bolsonaro. Esse terço, algo como 30%, teve Alexandre Ramagem, materializou, poderia ser qualquer outro candidato bolsonarista, materializou esse voto, mas nunca teve muita força para ir além. Aliás, é uma boa oportunidade, falando em força, para tratar do caráter dessa eleição, aliás, por oposição à disputa de São Paulo. Em São Paulo houve o que eu chamaria de hipereleição, ou hipercampanha, a ideia de que havia debate todo dia, o dia todo, ou um grande debate que nunca acabava, e muito cansativo, expondo ou super expondo os candidatos e produzindo superaquecimentos. Aqui em São Paulo, aqui no Rio foi o contrário. Aqui no Rio, de onde eu falo, foi o contrário. Uma hipocampanha, uma hipoeleição, falta de eleição, a não eleição. Tudo isso, legitimamente, é ruim, mas legitimamente conduzido por Eduardo Paes. Ele escolheu, ele tocou, ele condicionou o ritmo da campanha, fez com que não houvesse campanha, só 2 debates no Rio de Janeiro. Pense se no que houve em São Paulo, 2 debates apenas no Rio de Janeiro, o da Band, logo no começo da jornada, e o último da TV Globo. Nesse ínterim, debate nenhum houve. Não houve porque Eduardo Paes disse que não iria. Tão referencial é para a organização da vida política do Rio de Janeiro que a notícia ou a informe de que ele não iria bastou, foi suficiente para que os debates não acontecessem. Uma pessoa que chegasse aqui no Rio desavisada, nas últimas semanas, e observasse, olhasse a cidade, teria dificuldade em identificar que aqui nesta cidade haveria uma eleição. Eduardo Paes esvaziou mesmo o debate, condicionou o debate, no final das contas se discutiu pouquíssimo o Rio de Janeiro. Em São Paulo se discutiu pouquíssimo a cidade também, mas não por falta de oportunidades. Aqui no Rio, debate muito esvaziado,
sob a condução de Eduardo Paes, que é, na memória, no imaginário de boa parte dos eleitores, a encarnação do prefeito dessa cidade. Para muita gente, nunca houve outro prefeito. As novas gerações, quem tem 20, 25, 30 anos, talvez nem se lembre de como era outro prefeito, ainda que tenha havido um intervalo Marcelo Crivella, uma gestão muito ruim, corroborando a imagem de prefeito do Rio de Janeiro, quase que permanente, quase um rei, de Eduardo Paes. Ele disputa a eleição para prefeito do Rio há 15 anos. Ele venceu a primeira vez em 2008, começou a ser prefeito em 2009, foi reeleito também no primeiro turno em 2012. Veio a derrota com Pedro Paulo, um período muito ruim para Eduardo Paes, que foi aquele inaugurado com a derrota de Pedro Paulo em 2016. Depois ele concorre ao Estado em 2018, é derrotado por Wilson Witzel, sai um pouco de cena e se recompõe para voltar como voltou em plena pandemia em 2020, e agora de novo, naquela ocasião foi o segundo turno, eu já me referi a isso, agora de novo, candidato reeleito em primeiro turno, nessa campanha muito esvaziada, ministrada por ele, e assim vai. O que fará Eduardo Paes de agora em diante? Repito que ele disse que não disputará o governo do estado em 2026. Falou para mim e falou para muita gente. Isso muda muito rápido em política. Um convite, uma composição, não tem quem disputar, não tem quem concorrer. A gente pode dizer que no discurso da vitória, ele deu alguns recados. Ele falou, não queria estadualizar a campanha, nunca foi essa a intenção. Nesse período todo de campanha, é como se ele tivesse concedido à ramagem os votos bolsonaristas. Ele não quis nem disputar esse terço do eleitorado, ignorou Jair Bolsonaro na campanha como se não existisse o bolsonarismo, mas sempre que provocado, porque ele evitou bola dividida, sempre que provocado, e isso funcionou bem, associou Alexandre Ramagem, o candidato bolsonarista, a Cláudio Castro, como se fosse Cláudio Castro o principal, também mas como se fosse o principal padrinho de Alexandre Ramagem, especialmente quando o assunto era segurança pública. Eduardo Paes dizia, olha, isso não é problema meu, isso é problema seu, você indicou, dizia Paes sobre Ramagem, o secretário de Segurança Pública de Cláudio Castro, ele é o seu padrinho, esse é o seu grupo que está controlando a política fluminense. Então, sempre que atacado por Ramagem, Eduardo Paes reagia atacando Cláudio Castro, portanto, estadualizando a campanha municipal, algo que ele disse que não fez, senão quando sob provocação. Agora, no discurso final, agora porque eu falo pouco depois desse discurso, ao discursar na vitória, fez uma referência a Cláudio Castro, olha, de agora em diante, daqui para frente, vamos juntos, vamos botar essa bola no chão, vamos olhar para frente, quero te ajudar. Aí começa, quero te ajudar, quase como se condenando Cláudio Castro a uma espécie de limbo nos 2 próximos anos, como se fosse um período fardo e um tempo para, sei lá, o ocaso político de Cláudio Castro. Tem ainda 2 anos, eu quero ajudar, somos oposição, achamos o seu governo ruim, acho que tem muitos problemas, mas quero ajudar. Teve uma embocadura, um encaminhamento de Eduardo Paes, sim, para grande líder político do Rio de Janeiro, ter participação, se não diretamente por meio de um candidato seu, mas muito dificilmente não diretamente, já mostrando que Cláudio Castro é seu adversário e que, sim, ele poderá ocupar esse caminho. É o jogo jogado no Rio de Janeiro, uma campanha ruim, esvaziada, mas assim foi porque, ao contrário do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que, diga-se, vai para o segundo turno, mas muito apertadamente, ao contrário de Ricardo Nunes, Eduardo Paes esteve sempre muito confortável, natural para ele na condição de prefeito, uma posição de autoridade para escolher para onde vai ou não vai. No caso de Ricardo Nunes, chegando desconhecido da campanha eleitoral, não tinha como muito evitar os convites para se tornar conhecido. Eduardo Paes não. O prefeito, sou o prefeito, vou onde eu quiser, vou se eu quiser, e as coisas só aconteciam com ele indo, uma condição conquistada. Lamentável o esvaziamento da campanha eleitoral no Rio de Janeiro, mas assim foi. Vamos olhar para frente aqui no Rio de Janeiro. Prefeito eleito no primeiro turno, Eduardo Paes. É isso, pessoal. Um abraço.